Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando e gostaria de trazer aqui uma discussão para a gente pensar, aproveitando esse momento que se discute as questões do racismo mundo afora, um conceito muito estudado nas ciências sociais, que é o de democracia racial, ou o mito da democracia racial. O que seria, antes de qualquer coisa, essa suposta democracia racial? Por democracia, a gente pressupõe igualdade. Racial, então, igualdade de oportunidade, igualdade de condições entre as raças. Democracia racial pressupõe, então, igualdade de condições ou igualdade de oportunidade entre as raças que compõem a sociedade brasileira. Eu vou usar o termo raça aqui a título de didático, né? Pois hoje a gente não fala mais em raça nas ciências sociais, e sim em etnias, em questões étnicos, raciais, né? Mas vamos usar o termo raça aqui para a gente usar como marcador para essa discussão. Bem, quando é que surge essa ideia de uma democracia racial no Brasil? Nós vamos ver que logo após a abolição da escravatura, busca-se desesperadamente dar ao Brasil uma identidade nacional. Então, vários pensadores sociais vão surgir nesse tempo para lançar mão, né, da busca por essa identidade. Dentre eles, nós temos um que é um clássico das ciências sociais que nós estudamos hoje, chamado de Gilberto Freire. Gilberto Freire, esse grande pensador social brasileiro. E o mito da democracia racial surge justamente de uma obra desse autor, chamada Casagrande e Senzala, que é lançada ali na década de 1930, mais precisamente no ano de 1933, por esse autor. E nesta obra nós já vemos esse imaginário de uma suposta convivência harmoniosa que traria essa democracia racial para o Brasil ser discutida, ser costurada nessa obra. E a partir daí, então, é cunhado esse termo democracia racial, a partir da obra desse grande escritor, desse grande pensador, que, como todos os outros escritores e pensadores, é passível de crítica, sim, né? E aqui nós estamos fazendo essa crítica, mas é lá na Casagrande Senzala que nós vamos ver as primeiras luzes sendo lançadas para a construção, a base da construção, na verdade, desse mito de uma democracia racial no Brasil. Nós vamos ver que ao longo do tempo, ao longo da construção do Brasil pós-abolição da escravatura, esse mito ele ganha força, mascarando as relações raciais no Brasil. E, consequentemente, ou concomitantemente, nós vamos ver que em outros países as relações raciais ou étnico-raciais não se percebiam tão harmoniosa quanto no Brasil. E isso vai dar força para que no imaginário da sociedade brasileira, e quando eu falo sociedade brasileira, eu estou falando de brancos, negros e índios, essa suposta democracia racial ela ganha força, ela vai se enraizando. Por quê? No norte, aqui na América do Norte, nós temos os Estados Unidos, e nós bem sabemos dos conflitos raciais que ali existiam. Eram tão ferrenhos que até toda a Constituição americana ali, ela legitimava esse racismo. Por exemplo, proibindo o casamento interracial. Então, não era permitido. Na África do Sul, a questão da segregação, do apartheid ou apartheid, que existia ali, estabelecendo um espaço sociogeográfico para o branco e para o negro, de maneira que o negro não podia acessar a escola de branco, não podia acessar N outros espaços que pertenciam ao branco. No Brasil não existia isso. Mas as nossas relações raciais foram construídas sobre essa suposta democracia racial. E nós vamos ver, então, que isso permeia o imaginário da sociedade brasileira até hoje, negando que exista no Brasil o racismo. Como prova disso, eu trago uma reportagem aqui da UOL, datada de 17/6, ao título da reportagem: autoproclamado príncipe imperial do Brasil diz que não tem racismo no Brasil. Aí, a reportagem vai dizer: o trineto de Dom Pedro II, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, justificou seu ponto de vista invocando quem?
a ideia de uma democracia racial no Brasil, que por conta da miscigenação, essa mistura entre as raças, que não se percebia nos outros países que eu citei aqui, por conta da miscigenação as pessoas teriam direitos iguais. Vai pensar aqui esse suposto, esse autoproclamado príncipe imperial do Brasil. Ele vai usar então o mito da democracia racial no Brasil para negar algo que é estrutural e é estruturante na sociedade brasileira: a desigualdade entre negros e brancos na sociedade brasileira. Bem, quando é que esse mito da democracia racial ele começa a ser desmistificado, né? Começa a ser desconstruído? Em 1964, um sociólogo, se não o maior sociólogo brasileiro, chamado Florestan Fernandes, ele empreende uma pesquisa, justamente pesquisando as relações étnico-raciais no Brasil, e no final dessa pesquisa surge uma obra, também muito estudada, que é a inserção do negro na sociedade de classe brasileira ou na sociedade de classe no Brasil, que ele vai dizer, existe um abismo racial no Brasil. Existe uma desigualdade gritante quando o recorte é feito pela origem racial, pela questão racial, onde os negros estão a anos-luz de desvantagens em relação ao branco no Brasil. Ou seja, pode até não haver conflito, mas a democracia racial, de fato, de veras, ela não existe, porque os negros não têm as mesmas oportunidades do branco. E o racismo no Brasil é uma coisa estrutural, é uma coisa velada. E essa coisa velada é muito mais difícil de ser combatida, diferente do que nós vimos lá nos Estados Unidos, que eu acredito que eles estavam muito mais próximos, não de resolver a questão racial, porque nós estamos aqui no século XXI e o racismo lá ainda é presente, né? Nós vimos que o George Floyd aí foi morto por um policial branco, simples e puramente desencadeou todo esse processo de manifestação contra o racismo mundo afora. Ainda existe. Mas o que acontece no Brasil, que nos diferencia dos Estados Unidos? Depois da luta pelos direitos civis que começa na década do ano de 1960 lá nos Estados Unidos, políticas de ações afirmativas, políticas de cotas, vamos dizer assim, dar nome a essas políticas, vai inserir o negro de alguma forma, não solucionou o problema do racismo, não solucionou o problema da desigualdade racial nos Estados Unidos, mas oportunizou para que negros naquele país tivessem acesso e direito aos mesmos serviços e oportunidades naquela sociedade, de maneira que para um menino norte-americano negro não é de se assustar, né, ter lá, ser atendido por um médico negro, por uma médica negra, ter lá uma juíza negra, enfim. Os negros começam a ocupar, a partir das políticas de ações afirmativas, lugares que até então eles não permitiam. Não eram permitidos para ele. Aqui no Brasil, muito pelo contrário, né? Essa ideia de democracia racial nos excluiu dos muitos setores. Nós, tardiamente, começamos a pensar em políticas de inclusão do negro na sociedade brasileira. E quando eu digo que o racismo no Brasil é estrutural, eu estou dizendo que o mito da democracia racial no Brasil ainda é muito presente. Na fala deste suposto príncipe aí, o trinetro de Dom Pedro II, ele vai dizer o seguinte, ele vai evocar, melhor dizendo, nessa reportagem da UOL, que ele mesmo foi buscar lá na quarta geração dele ter um negro. Então é muito comum as pessoas no Brasil ter preconceito de ter preconceito. E quando a gente discute relação étnico-racial, a gente discute privilégios na sociedade brasileira, é muito comum, e vocês devem ter percebido isso, alguém evocar uma ancestralidade negra, né? Somente para essas questões. Somente para isso. E pensando na inclusão do negro no Brasil, nós tardiamente pensamos em incluir esse negro. Se lá nos Estados Unidos as questões afirmativas começam por volta de 1970, logo posteriormente a luta lá pelos direitos civis naquele país, né, a política de cotas, políticas de ação afirmativa, aqui no Brasil, a mais comentada, a Lei 12.711, de agosto de 2012, que é a Lei de Cotas Sociais e Raciais para as Universidades, ela surge com esse viés na tentativa de diminuir esse distanciamento
de oportunidade entre negros e brancos. E uma coisa que é interessante, eu discuto isso lá no meu TCC, é que quando da aprovação dessa lei, o que me causou espanto não foi o viés dessa lei de tratar da questão socioeconômica, de tratar da questão do indígena. Não, o que muito pegou, e teve alguém lá, né, da revista Veja, que eu dialogo com ele aqui no meu trabalho de conclusão de curso, foi o viés racial. Reinaldo de Azevedo, estou falando, para esse camarada, por exemplo, na ocasião da implementação da lei de cotas para estudantes negros nas universidades, ele dizia, usando de um discurso da perversidade, discurso do medo, vamos dizer assim, que essa lei aumentaria o racismo no Brasil, ou traria o racismo no Brasil, como se esse racismo não existisse. Que a lei de cotas traria um preconceito, um racismo reverso. Então são coisas absurdas, e isso revela o quão racista é a nossa sociedade. E até hoje nós vemos aí a discussão sobre, né, essa política de ação afirmativa de inclusão do negro na sociedade brasileira. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o racismo no Brasil ele é estrutural. Ele foi construído ao longo de muitos séculos, e agora no século XXI a gente ainda discute essa questão. Eu trazia um exemplo aqui. Na sociedade norte-americana, por exemplo, mesmo com o racismo sendo presente, como nós temos visto nesses dias, pensando em direito, né, o negro norte-americano ele tem uma certa vantagem em relação ao negro brasileiro, porque hoje, pelo menos em questões psicológicas, vamos dizer assim, uma criança negra norte-americana, ela, por exemplo, ela se vê representada de alguma forma. É comum para aquela criança negra ter um médico negro como referência. É comum para aquela criança negra ter uma atriz, uma cantora, um juiz, enfim, nos vários setores da sociedade, ter um negro de renome para que ela possa ter como referência. E isso não acontece no Brasil, porque nós ainda andamos a passos curtos para a inclusão do negro na sociedade brasileira. E quando eu falo em racismo estrutural, não necessariamente eu estou falando que a pessoa que pratica esse tipo de racismo estrutural, ela esteja fazendo isso deliberadamente. O empregador, por exemplo, que não dá o emprego ao negro simples e puramente porque aquele vendedor negro, aquela vendedora negra não representa o público daquela loja. É comum, principalmente nas cidades dos interiores aí do Brasil, Alfenas eu falo aqui, nós andarmos pelo centro da cidade e nessas lojas chamadas de boutiques nós não nos encontramos lá, nós não temos essa referência de uma negra como vendedora, de uma negra como atendente e por aí vai. Então isso é racismo estrutural, é quando nós não nos encontramos nos vários setores da sociedade, parece que existe um lugar para nós. Outro dia, eu digo outro dia aqui, mas há uns anos eu pedi para que meus alunos, na época eu dava aula numa escola chamada Napoleão Salles, e a gente estava discutindo a imaginação sociológica e trouxe essa questão étnico-racial para dentro de sala de aula e discutia também a questão da democracia racial. E como trabalho, eu pedi para os meus alunos na ocasião para que eles exercitassem então esse olhar sociológico, né? E nós pudéssemos, num outro tempo, depois que eles trouxessem um resultado, discutir a questão do mito da democracia racial. E no que consistia o trabalho? Era um período que nós íamos ficar de recesso, era o meio do ano, e eu tinha programado para o terceiro bimestre, ou segundo semestre, discutir as relações étnico-raciais no Brasil. Eu pedi para que nessas férias, onde quer que eles fossem, se fossem viajar, se fossem ficar na cidade, se fossem trabalhar, que eles começassem a olhar de maneira diferente para a sociedade. E eu pedi, olha, ao entrarem no banco, começa a observar o lugar das pessoas ali relacionado à cor. Qual é a cor do gerente? Qual é a cor do caixa do banco? Qual é a cor do porteiro? Qual é a cor da faxineira, da menina que limpa? E assim nos vários setores, naquela loja que você gosta, qual é a cor do vendedor? Qual é a cor da tiazinha que está limpando aquela loja? Dos garis que passam na tua rua, majoritariamente são de que cor? E assim eles começaram. E em agosto nós voltamos, eles voltaram estarrecidos. Né? Porque também o mito da democracia racial
ele coloca em nós uma venda, né? Eu estou falando que o racismo no Brasil é velado, de maneira que a gente não consegue fazer essa correlação, né, de um racismo estrutural. E não necessariamente é por conta de capacidade, né? O negro não é o vendedor porque não é capaz, não. É porque talvez não represente o produto daquela loja, talvez não represente, né, o produto de um público específico que aquele vendedor, que aquele lojista, que aquele dono de farmácia, aquele dono de restaurante queira atender. Então, eles voltaram para a sala de aula se questionando. Nossa, de fato, nós não nos percebíamos nos lugares. Isso diziam os negros, né? Não encontrava essa referência. Então, por isso que eu disse que os americanos, pelo menos em questões de política pública, política de inclusão, eles começam bem anteriormente. Nós só vamos começar tardiamente a pensar a inclusão do negro na sociedade brasileira e ainda estamos lutando para que isso aconteça. Então, por isso é necessário a gente discutir racismo na sociedade brasileira no século XXI, porque nós não avançamos. Então, esse é o mito da democracia racial. Nós vimos que ao longo desse mais de um século de abolição da escravatura, nós negros ainda lutamos contra o racismo e pela inclusão do negro na sociedade brasileira. Espero ter ajudado, lançado luz aí para tantas outras discussões e espero ver os meus alunos em breve em aula presencial, logo após essa pandemia, para a gente tratar disso presencialmente. Um abraço a todos, espero encontrá-los em breve.